Olá, eu sou o professor Vitor e irei apresentar o projeto Estratégias de Suportabilidade em Sistemas de Conversão de Energia Eólica, né? Esse projeto que teve o financiamento da FAPEMIG. Bem, primeiro de tudo, o que a gente tem que entender é o que é suportabilidade a fundamentos de tensão, né? Então, as nossas redes elétricas, elas são imensas, né? Elas possuem muitos quilômetros, elas têm cargas, elas têm gerações, e no meio desse caminho aí a gente pode ter problemas, né? Então, uma rede dessa aí, ela pode partir, pode cair uma árvore em cima, né? Então, ela está sujeita a diversos fenômenos que podem atrapalhar essa transmissão de energia, né? Só que não necessariamente se uma dessas redes aqui é interrompida, em um ponto mais distante a tensão, né, a energia não vai chegar naquele ponto, porque a nossa rede ela é muito ramificada no final das contas, né? Então, quando a gente acontece esse tipo de problema que a gente chama de faltas, né, muitas vezes o que vai acontecer em um ponto distante da rede é que lá vai aparecer como um afundamento de tensão, né? Então a gente tem na nossa casa, por exemplo, o 220 volts é o que a gente quer, né? 220, 60 Hz, mas momentaneamente essa tensão ela pode cair abruptamente, como mostrado nesses gráficos aqui, né? E essa queda normalmente ela é muito rápida, né? Ela vai demorar menos que um segundo ali e vai recuperar, né? Só que isso pode ser prejudicial para a rede elétrica, para as cargas que a gente está conectando, né? E no caso que a gente está estudando aqui, ser prejudicial para os sistemas de conversão de energia eólica, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma usina conectada num certo ponto aqui e devido a faltas, a problemas ali na rede, a gente vai ter ali um afundamento nos terminais dessa usina. Esses afundamentos, eles podem ser equilibrados, as três fases, elas diminuem, ou ela pode ser desequilibrada. Então, parte da rede, né, da tensão se mantém e outras, elas afundam, né, elas caem. Perfeito? É. Só que, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um problema na rede elétrica que causou um afundamento de tensão nessa usina aqui, e aí, se essa usina simplesmente ela se desconectar, né, por causa desse problema, eu vou ter um colapso ainda maior do ponto de vista da rede elétrica, né? Então, por isso que existem os requisitos de suportabilidade. Esses requisitos, eles estão em normas, eles estão no nosso código lá, essa curva foi extraída de lá, em que mostra em quais condições as usinas elas não podem se desconectar das redes elétricas, né? Então, o nosso trabalho ele foi exatamente analisar como é que os nossos sistemas vão se comportar aos afundamentos de tensão e fazer com que eles tentem sobreviver a esses fenômenos, né? Atendendo assim aos critérios de rede. Do ponto de vista de tecnologias, existem diversos tipos de sistemas de conversão de energia eólica que vai empregar diferentes estruturas na sua composição. Uma delas é essa tecnologia que a gente chama de DeFig, é uma das mais utilizadas, né, em que a gente tem aqui conversores e também uma conexão direta aqui com a rede do gerador, né? Então essa tecnologia ela é bastante sensível aos afundamentos de tensão, né? E um dos trabalhos que a gente desenvolveu foi exatamente desenvolver estratégias para essa tecnologia aqui. Isso deu um resultado de uma tese de doutorado, né? O Igor, desse trabalho, né, que desenvolveu esse trabalho, ele pesquisou várias estratégias de controle, né? Então fez um referencial bibliográfico, analisou diferentes aspectos dessas tecnologias, dessas estratégias, né? E escolheu algumas daquelas estratégias ali para implementar, né? E testar o sistema. Então, o objetivo foi, né, esses resultados aqui, mais uma vez, extraídos lá da tese do Igor, ele mostrou lá, ó, então as correntes durante um afundamento de tensão, elas vão crescer absurdamente,
né? Se eu não tiver nenhuma estratégia. E se isso acontecer, o que vai acontecer na temperatura dos conversores, né? O conversor é esse camaradinha que está aqui conectado à máquina, na verdade ele é o sistema de controle que nós temos. E se essa temperatura ela crescer demais, obviamente o sistema vai queimar, né? Então, muito do trabalho do Igor foi realmente implementar essas diferentes estratégias e fazer alguns testes, né? Outra tecnologia que a gente tem, que já foi estudado pelo Rafael, né, também numa tese de doutorado, é uma outra tecnologia que vai utilizar máquinas com gerador a ímãs permanentes. Eu também tenho aqui o conversor, que é o sistema de controle, mas diferentemente da anterior, esse sistema aqui, o gerador, ele não está conectado diretamente na rede. O conversor é que interfaceia o gerador com a rede, diferente daqui que onde eu tenho o gerador com a rede também tem um conversor, né? Então essa tecnologia que é mais robusta, então mas o nosso foco também foi em avaliar algumas condições, né? Principalmente de afundamentos desequilibrados. Como isso aí vai afetar a potência ativa e reativa, né? Então a energia fluindo ali pelo meu sistema. Então esses gráficos aqui eles mostram exatamente isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é mais difícil de explicar os gráficos, né? Mas a interpretação desses gráficos eles nos levam a desenvolver estratégias para melhoria da suportabilidade do sistema e também para avaliar questões, por exemplo, relacionadas à rede elétrica, né? Então, uma novidade no trabalho do Rafael, inovação, foi realmente pegar esse sistema, conectar a uma rede elétrica ali, né? Então, mas isso em âmbito de simulação por enquanto, né? Para avaliar como é que essas estratégias elas podem afetar, né, as tensões na rede. Então, o meu sistema eólico ele também pode contribuir ali para a rede, seja de forma positiva ou de forma negativa, né? Então a gente mostra aqui três estratégias e como cada uma dessas estratégias elas pode se comportar do ponto de vista, né, da tensão na rede durante um afundamento. Um outro Uma outra frente de trabalho que a gente desenvolveu foi não utilizar as tecnologias tradicionais, como a gente já mostrou nos dois slides, nas duas tecnologias anteriores, mas sim desenvolver uma tecnologia inovadora, uma tecnologia que a gente vê algumas vantagens dela, que é a utilização das máquinas em bobinas abertas, né? Então a estrutura de conversão é diferente das anteriores, né? Então e isso não é tradicionalmente usado, isso nem é usado ainda pelos fabricantes de eólica, né? Então a gente foi muito adentro de olhar as especificidades do projeto desse sistema, das estratégias de controle desse sistema e mostrar, por exemplo, né, qual uma das vantagens que a gente tem nesse sistema aqui. A gente tem vários conversorzinhos em que a potência vai ser distribuída entre eles. Então, isso faz com que ele possa melhorar o seu comportamento, né? Porque eu tenho mais conversores conectados ali na rede elétrica, né? Então, esses são os resultados da dissertação do Samuel, né? Mostrando, por exemplo, comportamento de velocidade, comportamento de corrente, diante de diferentes aspectos aí no sistema, né? Então, esses resultados eles foram trazidos apenas como ilustração, né, para mostrar que o objetivo do nosso trabalho foi avaliar diferentes estratégias do ponto de vista do sistema de conversão de energia eólica, né? E assim a gente teve alguns produtos principais, né? Um deles, né, são os modelos de simulação que são muito importantes como etapa de projeto, né? Então, por exemplo, falando dessa parte das bobinas abertas, né? Isso não é implementado ainda, né? Então a gente tem que desenvolver, a gente tem que aprimorar ali os sistemas de controle para conexão, né? Posteriormente, a implementação isso em protótipos experimentais, né? Nesse trabalho a gente usou alguns protótipos para validação, pelo menos validações iniciais ali das potencialidades, potencialidades desses sistemas, né, e das estratégias de controle de suportabilidade.
né? E os resultados obtidos, eles são realmente únicos, né? E mostra que a gente está muito bem posicionado em termos de laboratório para o desenvolvimento dos sistemas de conversão de energia eólica, né? E não só para o sistema de conversão de energia eólica. Na verdade, todo o conhecimento que a gente tem desenvolveu nesse projeto, por exemplo, já está sendo aplicado a outras tecnologias, sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento em baterias, que é algo que também está muito em voga aí, e essas ideias que a gente tem aqui no nosso projeto foram expandidas para esses aí. Né? Sem dúvida, a formação de recursos humanos foi muito valorosa nesse projeto. Resultaram duas teses de doutorado, dois mestrados, uma monografia de especialização e quatro iniciações científicas, né? Eu trouxe para vocês alguns dos resultados aqui, mas realmente os resultados foram muito maiores, né? E a gente publicou dois artigos em periódico, dois capítulos de livros e 6 artigos em congresso, né? Contribuindo para a disseminação, né? E temos muito sempre que agradecer à FAPEMIG e a todo esse suporte, né? Não só financeiro, mas esse apoio aí para a pesquisa no estado de Minas Gerais.